Enquanto eu orava por esse culto ali embaixo, por essa mensagem, eu sentia como se o Senhor, Ele de fato estivesse nos esticando, para que possamos ser mais parecidos com Ele nesse tempo, para que possamos de fato olhar para o Senhor e que essa glória ela possa nos alterar de tal forma que o nosso estilo de vida não será mais o mesmo. E eu quero chamar a sua atenção para cá, porque eu compreendo que, assim como eu orei, o Senhor Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E eu sei que aqui tem adolescentes, eu sei que aqui tem jovens, adultos, pessoas que estão crescendo na sua idade, mas precisamos acompanhar esse crescimento também no que se diz respeito à maturidade. Aleluia, pode aumentar aqui o pad, viu? Pode aumentar o tecladista, que sem o meu tangedor aqui eu não consigo pregar não. Pronto, pode botar mais alto um pouquinho. Eu tô ficando velho, ó gente, de verdade. Tô, amor? Tô, né? Pode aumentar mais, eu não tô escutando ainda não. Mais um pouquinho. Tô ficando velho, só falta a idade, né? E eu compreendo que o Espírito Santo está nos movendo para esse ambiente, para essa atmosfera, aonde agora nós começamos a estar mais próximo dele, a ponto de abandonarmos aquilo que nos atrapalha, de fato revelarmos quem o Senhor é na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família. E você que está aqui me escutando, preste atenção no nome de Jesus. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais longe do pecado eu fico. E a nossa geração precisa entender que a nossa fome por Deus, que a nossa intensidade, João Pedro Marinho, que a nossa busca, ela vai nos distanciar do mundo. E não estou falando pessoas, estou falando do pecado que nos rodeia, como diz a palavra em Hebreus. Daquilo que nos assola, daquilo que gera medo, das dificuldades que temos na nossa caminhada. Preste atenção, Jesus quer alterar com a sua vida, crente. E eu quero te desafiar nessa tarde a ser mais parecido com Jesus. Esse é o seu objetivo de vida. Seja mais parecido com Jesus. Seja mais parecido com o Espírito Santo. Seja mais parecido com Jesus. E tem tudo a ver com esse tema. Quem estava no projeto 1615, levanta a mão. Eu preguei essa mensagem lá e eu quero também compartilhar com você, Aliança Team. Porque eu acredito que ser testemunha gera um grande peso de responsabilidade, um grande peso de paixão, um grande peso de intimidade, aonde o Evangelho de Jesus precisa estar impregnado no meu corpo, aonde eu preciso revelar quem Jesus é, e as simples atitudes vão dizer do que eu de fato estou me alimentando. Do que você está se alimentando nesse tempo no nome de Jesus? O que sai da sua boca? Como é o seu comportamento? Porque ser testemunha é para aqueles que de fato presenciou o fato. E nós vamos ler o texto de Atos 1:8. A Bíblia fala sobre sermos testemunhas desse ato poderoso que aconteceu. Mas não só lá em Pentecostes, porque isso continua ainda sobre nós como igreja, até que Ele venha, nós iremos testemunhar daquilo que vimos e ouvimos. E o Senhor nos chama para uma vida de intimidade, de relacionamento, onde eu vou estreitar a minha amizade com o meu amigo Espírito Santo. E o Senhor Ele nos chama para isso hoje em nome de Jesus. O Senhor nos chama para essa atmosfera, para esse ambiente. O Senhor não quer tocar somente as minhas emoções, o Senhor quer tocar o meu coração, o Senhor quer tocar a minha vida, o Senhor quer arrebentar comigo. Por quê? Porque eu preciso estar diante dEle, humilhado, quebrantado e arrependido, porque a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Agora não espere sentado. Abra sua Bíblia, crente, tire tempo de oração e de jejum. Você que é adolescente, cresça nessa vida de intimidade, para que o Senhor Ele possa superabundar nas áreas da sua vida. Porque você pede muito de Deus, mas você não entrega nada para Deus. Você fala assim: eu quero crescer, eu quero liderar, eu quero discipular. Mas nós precisamos entender que precisamos nos tornar discípulos primeiro, para que possamos fazer para o Senhor. Deus chama uma geração para se relacionar, para ter intimidade, porque o Senhor não está interessado no seu serviço, o Senhor está interessado no seu coração, e Ele precisa te levar para esse lugar.
E se eu te fizesse essa pergunta nessa tarde, o que você tem renunciado por causa da presença? O que você tem renunciado por causa do Evangelho de Jesus? Porque para a nossa geração, vir para a igreja virou modinha. Para a nossa geração, deixar os meus afazeres durante o sábado à tarde, vir para esse lugar, virou algo legal, virou uma rotina, mas isso não tem alterado os nossos comportamentos. Porque Deus tem tocado apenas nas nossas emoções, mas Deus quer tocar de fato no seu caráter, para que você se torne parecido com Ele todos os dias. Quem pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 1, verso 8. Tá certo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ainda bem que o meu amigo Carlos está lá hoje. Salve, Carlos. Tava com saudade de ti, cara, viu? Mais conhecido como feijoada. Olha o que o texto fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e em Samaria, e até os confins da terra. Repita comigo: mas receberão poder. Toca no cliente que está do seu lado e fala assim: você tem poder dentro de você. Sacode ele no nome de Jesus. Agora fala assim: o Espírito Santo, ele habita em você. O Espírito Santo habita em mim. E preste atenção, aqui se cumpre a promessa de Joel capítulo 2, verso 28. Que o Espírito de Deus estaria sobre toda a carne, derramado sobre todos nós. E na antiga aliança estava sobre, mas agora está dentro, porque eu e você somos habitação, somos casa de Deus, e nós temos uma grande responsabilidade. O Espírito Santo habita em você. E de que forma nós temos nos comportado, carregando toda a plenitude do nosso Deus, que excede a esse mundo material, que excede os nossos pensamentos, o nosso Deus que é transcendente, o nosso Deus que é o Criador. Como você tem revelado Jesus, e com quanta responsabilidade você tem cuidado do Espírito Santo, do seu amigo Espírito Santo. Irmãos, eu sei que algumas amizades não são saudáveis, mas a sua amizade com o Espírito Santo precisa ser saudável. Você não pode falar mal do seu amigo Espírito Santo. Você não pode tratar ele com desrespeito. Você precisa entender que nessa relação, o peso da responsabilidade de carregar a verdade é sua, porque ele não mente, porque ele é verdadeiro. E o Senhor nos chama para esse tempo de responsabilidade, para esse tempo onde eu vou ser testemunha, mas porque primeiro eu presenciei o fato, porque primeiro eu apalpei o Senhor, porque primeiro eu tive um relacionamento profundo com Ele, e agora eu vou falar do meu Senhor, agora eu vou gritar, porque primeiro Ele fez a boa obra em mim. Jesus quer alterar com a sua vida. Preste atenção, se todos os dias você não acordar inconformado com o seu estilo de vida, você se acomodou com o nível raso que você está vivendo hoje. Se você não acordar dizendo eu preciso ser mais crente, existe alguma coisa de errado com a sua vida espiritual. Se você não acordar todos os dias dizendo eu preciso melhorar nessa área, eu preciso corrigir a minha vida nessa área, eu preciso entender que eu não sou perfeito, porque a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e todos foram afastados da glória de Deus. Se você não entender que você é pecador, você corre um grande risco de passar talvez 5 anos vindo para o culto Team, 4 anos participando dessa programação e sair desse lugar a mesma pessoa. Presta atenção, você que é adolescente principalmente, você está no processo de transição da adolescência para a fase adulta. E eu prego para vocês não como crianças e meninos, mas como homens que daqui a pouco terão contas para pagar, um casamento para se responsabilizar, uma mulher para cuidar, porque vocês não vão ser eternos adolescentes. Vocês são meninos hoje, mas amanhã Deus vai revelar o homem que Ele está gerando dentro de você, a mulher que Ele está produzindo dentro de você, por meio da revelação de quem Ele é. Todo mundo sabe que eu casei muito novo. Quem tem 16 anos de idade, levanta a mão. 16 anos de idade, levanta a mão bem alto assim. 16, pronto. Com 16 anos de idade eu era pai.
Tá bom para você? Com 16 anos de idade, eu ganhava apenas R$300, que não dava para comprar nenhuma calça, porque a calça para um adolescente custa R$300. A calça para um jovem custa R$300. Com 16 anos de idade, a minha esposa, que não era esposa ainda, a Bianca, na época, estava grávida do Tiago. Imagine só o peso da responsabilidade que eu tinha de um adolescente cuidar de uma mulher e de cuidar de uma criança sendo criança. Mas eu sempre falo que o que alterou a minha vida, o que alterou a minha visão, o que mudou de fato completamente a minha história foi Jesus de Nazaré. Foi uma revelação de quem Ele é. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui ao encontro com Deus, onde talvez muitos de vocês já foram. E nesse encontro eu me apaixonei por Jesus de tal forma que eu caí diante dele. E eu falei assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu não te conhecia. E eu falo para aqueles que andam talvez um pouco mais próximo de mim, porque eu sou próximo de todos, mas alguns, caminham comigo aí no dia a dia. Eu falo: se eu tivesse a oportunidade de voltar a 12 anos atrás, uma coisa eu teria corrigido. Eu teria guardado o meu corpo, eu teria guardado a minha vida para a minha esposa. Eu não teria me envolvido em relacionamentos fora do tempo. Eu teria me guardado, porque hoje eu tive a oportunidade, esse ano, de casar 3 pessoas que subiram no altar virgem. E para mim foi motivo de grande alegria. Por quê? Porque ainda existem adolescentes e jovens, pessoas adultas apaixonadas por Senhor, que decidiram renunciar por causa dEle. Irmãos, você não anda em santidade por causa do seu líder, e nem por causa do seu pastor. Para com isso. Você anda em santidade por causa de Jesus de Nazaré, porque você é testemunha, porque você presenciou o fato, porque você teve uma revelação. Preste atenção, se você tiver uma revelação, tudo aquilo que você está construindo nesse lugar, você verá fruto amanhã, você verá fruto daqui 5 anos. Talvez nada esteja acontecendo, mas dentro de você está acontecendo, porque Cristo está sendo gerado dentro de você. Por isso, trate com responsabilidade essa estação da sua vida. Trate com responsabilidade aquilo que o Senhor tem confiado a você, porque se você não for fiel nas coisas pequenas, você não vai viver as coisas grandes que Deus tem para a sua vida amanhã. Porque tem como ser responsável sendo adolescente, e o reflexo da sua obediência hoje são as portas que Deus vai abrir amanhã na sua vida. Com que maturidade você vai tratar as coisas que Deus tem confiado a você? Estão me entendendo? Amém? Deus, Ele precisa desconstruir com toda a mentalidade velha. Deus precisa arrancar. Você precisa sair do raso. Você precisa entrar no profundo. Eu dei uma crise há 2 meses atrás, mais ou menos, e eu me sentia tão descrente. E eu falei assim: Senhor, eu preciso da Tua presença, porque eu não estou bem, eu não estou crente, como é para eu estar. Irmãos, não tem a ver com o fazer excessivamente, não tem a ver com ler a Bíblia, 30 capítulos por dia, não tem a ver com orar e essas orações apenas ser repetições. Não, tem a ver com de fato a transformação que o Senhor está produzindo por meio daquilo que eu estou fazendo para Ele. Porque se o meu objetivo na leitura, se o meu objetivo na oração não for ser parecido com Jesus, existe alguma coisa de errado. Você sabia que o seu pastor tem dia que não quer pregar? Tem dia que eu só quero adorar Jesus aqui embaixo, contemplar a beleza de Deus junto com vocês. Mas irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: quem controla e quem governa a minha vida é o Espírito Santo. E eu entendi que Ele não se move por emoções, Ele não se move por sentimento. Nós precisamos ter um propósito, e quem tem propósito sabe aonde quer chegar. E a minha pergunta nessa tarde é: aonde você quer chegar? Você quer perder um tempo da sua vida? Você pode ir embora hoje, ir para casa e falar assim: amanhã eu não volto mais para a igreja. Porque se você está perdendo o seu tempo vindo a esse lugar, sem saber o que você quer amanhã, de fato, você vai perder talvez 2, 3 anos da sua vida, sendo que você pode aproveitar muito mais lá fora. Eu não estou te expulsando da igreja nem mandando você embora. Eu quero que você entenda que existe uma responsabilidade de tratar o Espírito Santo com muita verdade nesse tempo. Lance fora todos os outros amores. Se lance em Jesus. Pastor, eu estou triste, vá para o quarto orar. Pastor, minha mãe brigou comigo, vá para o quarto orar. Pastor, aconteceu isso, vá para o quarto orar. Porque o segredo de todo cristão, de todo homem de Deus, se chama lugar de oração, lugar de intimidade. Porque é nesse lugar que Ele nos encontra contrito e quebrantado. Diga amém.
Vocês estão aí, pessoal? Diga amém, aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: você precisa ser parecido com Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, aleluia. Nós carregamos a presença de Deus, nós carregamos o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Nós carregamos a presença de Deus. Que o Senhor possa nos levar para esse lugar. Se a minha pregação terminasse agora, eu queria que uma coisa tivesse sido despertada dentro do seu coração: uma fome e uma paixão em querer conhecê-lo. Pastor, tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Tá tudo bem. Nem todo dia a gente acorda com vontade de ler Bíblia. Mas eu leio mesmo sem vontade. Sabe por quê? Porque a fé que o Senhor colocou dentro de nós, ela precisa exceder os meus sentimentos e as minhas vontades. A Bíblia fala lá em Romanos 1,17 que o justo, ele vive pela fé. Amém? E se eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. E eu tenho certeza que o alimento que eu estou colocando dentro de mim vai produzir vida, porque eu estou me alimentando da presença de Deus. Eu não estou me alimentando do TikTok, eu não estou me alimentando do Facebook, eu não estou me alimentando do Twitter e nem do Instagram, eu estou me alimentando da presença. Ninguém nem usa Facebook aqui, né? Só os velhinhos mesmo. Nós nos alimentamos da presença. Se alimente da presença. Faça um propósito com seu amigo, faça um propósito com seu líder, acorda de madrugada para orar. Meu amigo, faça alguma coisa, seja eloquente, seja alguém apaixonado, alguém extravagante, seja alguém que faça loucuras para o Senhor, porque se você não aproveitar a sua fase, você vai se arrepender. Sabe qual foi a fase que eu mais aprendi versículos bíblicos na minha vida? Foi quando eu era adolescente. E eu me converti com 16. Dos 16 aos 18 eu aprendi talvez mais de 50% dos versículos que eu sei decorado hoje. Porque eu li a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Só estudava. Só que aí depois dos 16 aí veio o bebê, né? Com 17 aí o negócio complicou. Então acho que foi com 16 para 17 que eu aprendi muita coisa. Não que eu deixei de fazer, mas eu chegava da escola, eu me lembro como se fosse hoje. Eu corria para minha cama, eu me jogava na minha caminha de solteiro, eu abria minha Bíblia, Almeida corrigida, e eu ia ler, e eu ia tirar tempo com Deus. Não tinha iPad, não tinha notebook, não tinha Spotify, não tinha nada, só eu e Jesus. Se Deus te tirar todos os apetrechos que você tem para fazer um devocional, será que você conseguiria pelo menos orar? Se Deus tirasse aí o seu aparelho celular, se Deus tirasse o seu notebook, se Deus tirasse as Bíblias de ensino, será que você conseguiria buscar o Senhor? Quando eu queria saber o significado de uma palavra na Bíblia, eu ia para o dicionário. E olha que eu não sou nem tão antigo assim, só tenho 28 anos de idade. Eu ia para o dicionário. Hoje a gente coloca aqui no chat ponto alguma coisa lá, né? Que é o, como é o nome? GPT. Eu tenho ele, mas eu não sei o nome do bichinho. Irmãos, e é muito fácil. Porque a nossa geração é a geração da informação, mas a geração que não tem conhecimento. Porque a informação ela é superficial, mas conhecimento você precisa cavar, você precisa buscar, você precisa gastar tempo. Sim ou não? Nós queremos conversar de teologia porque demos um clique, uma pesquisa no Google e queremos debater isso, mas nós não temos conhecimento profundo. E sabe o que eu percebo, João Pedro? Que por causa da superficialidade a respeito do conhecimento, nós somos muito superficiais na vida com Deus. Nós damos um clique no céu e queremos saber tudo de Jesus, mas não lemos a Bíblia. Faz sentido? Você vê que a nossa geração, muito do que fazemos, dos nossos comportamentos reflete na nossa vida com o Senhor. E eu fico em crise, porque a minha esposa sabe que eu fui muito radical no meu processo de conversão. Eu fui muito radical e eu olho para algumas ovelhas minhas e eu falo, mas Senhor, por que esse menino não consegue entender que isso é pecado? E o pastor Nato falou assim, meu filho, vigia, não vai pegar teus discípulos e dar um nó na cabeça deles, porque você correspondeu, mas o seu processo é diferente do seu irmão. Mas eu compreendo que muitas coisas da nossa caminhada não é porque não queremos, é porque não buscamos. E porque não buscamos,
subentendemos que queremos ficar nessa posição que é muito cômoda, que é muito confortável. E o Senhor te desafia hoje a ser diferente na sua caminhada com Ele. Está comigo, Caio? O Senhor te desafia hoje a ser diferente. O Senhor te desafia hoje a fazer diferente. Nós não sonhamos mais com as coisas de Deus. Irmãos, ser testemunhas é além daquilo que se diz respeito à minha rotina nessa comunidade, Nova Aliança Ágape. É muito além disso. É uma vontade que vem que nós não sabemos de onde vem, mas eu não sei você, mas tem hora que bate uma vontade de orar, uma vontade de ler, uma vontade de gritar e de dizer que Jesus é bom. Mas tem dias que são dias ruins, são dias maus, mas o Senhor está ali, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, quando escreve isso, ele está preso, mas ensinando a igreja a permanecer, mesmo na escassez. E ele fala assim: obrigado, Filipenses, porque vocês mandaram para mim ofertas, e essas ofertas me ajudaram, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vocês, fala para essa igreja, me acolheram, cuidaram de mim. Mas Paulo estava firme no Evangelho de Jesus, porque ele não foi tocado apenas nas emoções. Deus corrigiu a vida dele. A gente acha que o ministério de Paulo foi após aquele episódio de Atos 9, onde ele olha para o céu e vê uma luz que brilha. Mas, irmãos, Paulo passou um bom tempo para poder percorrer gritando que Jesus tinha alterado a vida dele. Tem um processo nessa caminhada, e o nosso problema é, não queremos passar pelo processo. A nossa geração dita que o Instagram é a evidência. A nossa geração dita que o TikTok é a evidência, que o YouTube é a evidência. Mas, meu amigo, você pode ser conhecido nessas plataformas, mas se você não estiver na plataforma dos céus, não vai valer de nada. Você cooperou com a pregação do Evangelho, porque não tem nada a ver a semente com aquele que semeia. Você pode ser um bom mensageiro, você carrega uma boa semente, você pode plantar essa semente e ela vai germinar, ela vai dar frutos, ela vai crescer. Mas isso não se diz respeito a quem você é, porque o semeador, que somos nós, precisamos entender que existe a minha vida de intimidade com Deus, e existe a plantação que eu estou sendo intencional na minha geração. E se a minha vida não estiver alinhada com as minhas obras, de nada vai valer na eternidade. E pode dizer, misericórdia. Agora diga um amém. Eu estou olhando para crente, irmãos, aqui. Diga amém. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado aí, ele tem cara de crente. Olha aí, o bicho é crente, ele lê Bíblia, ele ora. E diga assim, se você não faz isso, diga para ele: eu estou profetizando sobre a sua vida. Amém? Aprenda a decorar versículos bíblicos. Comece a gravar no seu coração as escrituras. Irmãos, eu nem preguei ainda aqui o que eu anotei para você. Mas sabe por quê? Porque eu acredito que o Senhor está nos levando para esse lugar, aonde as minhas experiências com Deus, elas vão ser aprovadas, seladas, quando aquilo que eu estou vendo começar a mudar o meu comportamento. Eu não sei se eu falo do casal mais recente ou do casal mais antigo, mas eu vou falar do casal mais antigo, porque o recente já está nas redes sociais, né? Quem não sabia do namoro do Pedro, agora está sabendo. O Ian, quando casou, irmãos, pergunta se o Ian, receba. Pergunta se o Ian se comporta na frente da Débora, como ele se comporta na frente do Caio. Não, irmãos. Pergunta para qualquer casal aqui, se na frente da namorada ele se comporta como ele se comporta com os amigos. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque essa relação, né, Nemuel, altera comportamentos. E se a sua relação com Deus não altera o seu comportamento, ela é superficial, ela não é íntima, ela não tem poder para mudar a sua vida. Tá sorrindo, né, Johnny? Vai chegar, relaxa. Irmãos, o homem na frente de uma mulher fica muda. Sim ou não? Muda, irmãos, eu já passei por isso também. E eu que já sou casado, ainda ganho um beliscão. Chego em casa, ainda ganho um discipulado de graça. Por que você falou isso aqui?
Irmãos, a nossa intimidade com Jesus precisa mudar os nossos comportamentos. A sua intimidade com Jesus precisa mudar o seu comportamento, porque você presenciou o fato. Sabe o que Pedro fala lá em Atos capítulo 4, verso 20? Coloca para nós, Atos capítulo 4, verso 20. Nós vamos ler junto. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Repita comigo, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Irmãos, você que tem dinheiro, paga o lanche para o irmão que está do seu lado depois do culto, porque ele está sem força, o bichinho. Não consegue nem falar alto. Vamos ler de novo, viu? Vamos lá, coloca de novo. Vamos lá, um pouquinho mais alto. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Glória a Deus. Palmas para vocês. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor pela vida de vocês. Ajudou o pastor deles. Aleluia. Irmãos, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu não sei se acontece com você, experiências que você tem com Deus, que você quer compartilhar para todo mundo, sim ou não? Experiências que você tem com o Senhor, que você quer compartilhar com todo mundo. Irmãos, imagine a experiência que Pedro teve. Ele foi preso por causa do Evangelho, e agora ele sai de uma prisão, e ele começa a falar: eu estou contente, eu estou feliz, eu não posso deixar de falar do que vi e ouvi, porque eu conheço Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não conhecer Jesus, você vai naufragar na sua fé, você não tem convicção, você não sabe em quem você está crendo. Você precisa saber crer, você precisa aprender a crer em Jesus e dizer: a minha fé está fundamentada nele. Eu sei de onde vim e sei para onde eu estou indo. Eu sei que o meu lugar é na eternidade com Ele. Crente, no nome de Jesus, se alegra nesse tempo. Viva um dia de cada vez. A nossa geração ela é muito afetada nas suas emoções. Nós temos os maiores índices de ansiedade e depressão no meio dos jovens e adolescentes, por conta de famílias desestruturadas. Gente, não é só por causa da ausência de Deus, não. Ninguém sabe a história do outro. Mas blinde a sua mente e blinde o seu coração. No nome de Jesus. Nós temos vários psicólogos na Aliança Team. Uma foi embora, a outra está se formando. A Esté também né? Quase. Irmãos, todos esses profissionais vão te ajudar. Mas é um conjunto. Amém? Você precisa amar o Senhor Jesus. Eu sempre falo que quem está na cela da Yasmin já recebe o combo, né? Já recebe o combo. O discipulado e a terapia. Pronto. Acabou. Como é que é? Pois é, cadê a tua, né? Mas tu tem. Não está aqui. Você está me entendendo, gente? Estou conversando com você assim de olho no olho. Fugir do script, porque eu quero que você entenda que o que move você não são as suas emoções. Melhore em casa no nome de Jesus. Melhore com a sua família. Melhore com as pessoas que estão próximas de você. Para de ser ignorante, crente. Porque quem é testemunha se parece com Jesus. Para de tratar os outros maus. No nome de Jesus, saia desse lugar de vítima e te coloque na posição que Deus te colocou. Senta na mesa, como diz a canção. Você pode, você deve reagir como Jesus reagiria nas situações que você passa. Eu não sei do seu sofrimento, mas eu sei do sofrimento de Jesus por causa da sua vida. Eu sei do sofrimento de Jesus por causa da sua vida. E eu sei que o preço que Ele pagou vale a pena para mim e para você. Morrer para as nossas próprias vontades, para que o nome de Jesus possa ser glorificado. Você é a plataforma para que Deus seja exaltado. Porque Jesus vive. Porque Ele alterou a minha vida. Porque Ele alterou os meus comportamentos. Porque Ele alterou completamente com a minha história. Quem pode dizer amém? Nós precisamos entender que o Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. Eu vou ler esse texto com você. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vocês, você carrega a presença. Eu vi alguns meninos saindo da escola, que aconteceu agora semana passada, falando assim: pastor, eu não sabia que eu podia curar, eu não sabia que eu poderia entregar uma palavra de conhecimento, eu não sabia que eu poderia entregar uma palavra de sabedoria, porque agora, por meio do conhecimento de quem Deus é, conseguimos entender que o nosso Deus é tão grande, mas se movemos tão pouco naquilo que Ele deixou para nós. Qual foi a última vez que você orou por cura? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você liberou uma palavra para a vida de uma pessoa? Pastor, mas eu não sei. Ok, ano que vem vai para o 16:15, viu? No nome de Jesus. Mas pastor, eu tenho vontade. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me usa com graça. Ah, mas é o meu amigo. Não tenha medo de orar. O problema é dele, se ele não receber a sua oração e não aceitar, porque você conhece ele. A Bíblia fala para julgar a profecia e não o profeta. Treine, no nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te levar para um lugar aonde você vai ser dependente dele. Deixa o Espírito Santo levar você para um lugar aonde você vai ser conduzido por ele. E você vai falar assim: meu Deus, eu fui movido nisso. Senhor, o Senhor me moveu naquilo. Deus vai usar você para trazer restauração para a vida de alguém. Porque Ele exorta, porque Ele consola, porque Ele edifica. Quem pode dizer amém? A Bíblia fala lá em João 14, verso 26: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, e vos fará lembrar de tudo que eu disse. Repita comigo: o Espírito Santo, Ele é o conselheiro. Diga comigo: o Espírito Santo é o advogado. Amém? Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo nesse tempo. Sabe por que a gente não consegue se mover no Espírito? Porque a gente é tão natural que nós não conseguimos discernir aquilo que o Senhor quer fazer por meio de nós. Você é testemunha. E eu sei que o texto sobre ser testemunha remete à pregação do Evangelho em Samaria, na Judeia e até os confins. Coloca para mim o texto aí de novo. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E eu sei que esse texto remete muito à pregação do Evangelho, mas existe um ponto muito importante nesse texto, essa palavra testemunhas, porque essas testemunhas precisam contar a verdade, e a verdade que você está vivendo, será se ela tem alterado a sua vida? Porque Jesus é o Evangelho, e essa verdade precisa me alterar. Mas como eu vou contar se eu não vivo uma verdade no Evangelho? Vocês estão me entendendo, gente? Se essa verdade que é o Evangelho não alterar você, como você vai testemunhar? Então o primeiro passo não é pregar, o primeiro passo é se relacionar. O primeiro passo não é gritar, o primeiro passo é parar para escutar. O primeiro passo não é correr por Imperatriz e dizer Jesus vive. O primeiro passo é Jesus habitar dentro de você corporalmente, até que você diminua e Ele apareça, porque esse é o nosso objetivo de vida, ser parecido com Jesus. Pastor, mas eu vou me mover em cura? Vai, meu filho, fique tranquilo. Eu vou me mover em profecia? Vai. Eu vou orar em línguas? Vai. Mas primeiro se relacione. Sabe por quê? Eu sei que é duro dizer isso, mas os dons é um presente de Deus para as nossas vidas. E o dom em especial, ele é irrevogável. Você pode vir para a igreja, receber esse dom. Você pode sair da igreja e você vai continuar fluindo no dom. Eu já vi ministros, homens de Deus, vivendo uma vida em pecado, mas fluindo com os seus dons, fluindo com a habilidade que Deus deu. Mas isso não desrespeita a se de fato esse homem ou essa mulher vive uma vida genuína na presença de Deus. Então, se você quer se mover em dons, está tudo bem. Venha só para o culto, participe das programações. Ou às vezes nem precisa vir, né? Mas irmão, se você de fato quer nascer de novo, se você de fato quer ser um com Jesus, e a oração que Ele faz lá em João 17:21, Pai, que Ele seja um contigo assim como eu sou. Se você quer viver essa plenitude do Evangelho de Jesus, deixa Ele mudar os seus comportamentos. Sabe por quê? Porque a mensagem, ela não traz segurança se de fato você vive aquilo que você pregou, mas o seu caráter, mas a sua conduta, ela vai respaldar a sua mensagem.
A sua mensagem não respalda aquilo que você vive, mas o que você vive respalda a sua mensagem. Amém? O nosso desejo como pastores, o nosso desejo como líderes é levar uma igreja a se tornar mais parecida com Jesus, porque no final de tudo, irmãos, os movimentos vão passar, os ministérios vão passar, e o que vai permanecer é a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja somos nós. É a igreja que Jesus está formando dentro de você. Eu acho que é Mateus capítulo 16, não lembro agora, depois alguém me ajuda. Pedro tem uma revelação de quem Jesus é. Sim ou não? Quem lembra dessa historinha? É Mateus 16, cadê os crentes aí? Chegam para Jesus, Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, estão dizendo que eu sou Jeremias, estão dizendo que eu sou Elias, estão dizendo que eu sou um dos profetas, mas quem vocês dizem que eu sou? Quem responde? Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia fala assim: olha, não foi carne e nem sangue que te revelaste isso, mas foi o próprio Deus. Jesus fala assim para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra, em outras palavras, e sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Você quer ser igreja? Não venha apenas para esse lugar, se torne parecido com Jesus, se torne semelhante a Jesus, porque é por meio da revelação que eu me torno parecido com Ele. Crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, crente que não tem intimidade, ele é só crente, ele não é convertido. E qual categoria você está? Na categoria daqueles que são crentes ou na categoria daqueles que de fato são convertidos? Se você não lê a Bíblia, você vai ler a partir de hoje, diga amém. Se você não ora, você vai orar a partir de hoje, diga amém. Amém? E você vai pedir ajuda, não tenha vergonha. Fala assim: Caio, me ajuda, cara. Me ajuda a ser mais crente. Diga para uma pessoa, diga para a pessoa que está do seu lado, perto de você, diga: me ajuda a ser mais crente. Fala: me ajuda a ser mais crente. Por favor, faça jejum comigo, ore comigo. Se for homem e mulher, vigia, viu? Não vai orar sozinho em casa, não. Chame um grupo. Aleluia. Nós falamos tanto sobre vigiar, irmãos. O pastor Donato, ele deu uma palavra, na reunião de pastores, deu uma palavra aqui: vigiar e orar. Mateus 26, 41, vigia. Vigia, guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde os seus ouvidos. Não empreste os seus ouvidos para escutar aquilo que não vem do alto. Se converta no nome de Jesus. Assim como eu luto, assim como nós lutamos, nós juntos iremos crescer nesse ambiente profético e poderoso de mudança e transformação. Irmãos, todos os dias eu luto para ser crente. Eu falo para minha esposa: ô Bianca, eu vou parar de murmurar porque eu quero ser crente. Crente convertido, né? Crente convertido. Porque o arrependimento me faz dar essa volta, me faz mudar completamente de rota. Eu acredito que Deus, Ele quer nos levar a esse nível de intimidade e de revelação, porque nós iremos nos aproximar de quem Ele é. Tem um avivalista chamado Charles Spurgeon, que ele afirmava algo, que o centro da vida cristã está na relação pessoal com Deus. E nós precisamos ter essa relação pessoal com Deus. O centro da vida cristã é uma relação pessoal com Deus. O quanto você é próximo do Espírito Santo, porque Ele habita dentro de você. Mas o quanto você tem? Eu sou casado há 12 anos. É isso? Vai fazer 12 agora? 11 anos. Depois ela briga não, que nem ela sabe. 11 anos. Quem mais que é casado aqui? O Emanuel tem quantos anos de casado? 4. O Nemuel tem 1. Quantos anos você tem de casado? 18. E sabe o que eu aprendi, Rony? Que todo dia eu conheço um pouquinho mais a minha esposa. Mudo os gostos, mudo uma coisa aqui, outra coisinha ali. Agora imagine a sua relação pessoal com Deus. Será se você conhece Jesus de fato? Porque, humanamente falando, é impossível conhecer Deus na sua totalidade. Se já é impossível conhecer na sua totalidade, mas imagine só para aqueles que não buscam. Pois quem conheceu a mente do Senhor, esse é o nosso objetivo. Que o Silvério cresça e se torne ainda mais parecido com Jesus. Que o Caio cresça e se torne ainda mais parecido com Jesus. Que eu cresça, que você cresça e se torne ainda mais parecido com Jesus.
quem é Jesus e o que você tem revelado para as pessoas que estão próximas de você. Deixa eu te dizer uma coisa: a forma que você reage nas situações do seu dia a dia vão dizer o quanto você carrega de Jesus. Isso diante das situações adversas, isso diante de coisas que vão precisar aprovar o seu caráter, diante dos seus negócios, diante de tudo, diante do pecado, o que você vai fazer? Meu amigo, no nome de Jesus, que Cristo possa exceder e que você possa diminuir, para que o evangelho dele seja aperfeiçoado na sua vida. Amém. Sabe por que Estevão foi martirizado? Por que ele foi um mártir? Sabe por que ele foi apedrejado? Porque ele começou a discorrer as escrituras, falando dos grandes homens de Deus que marcaram a história da nossa geração, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó. E ele começou a falar até chegar em Jesus. E ele enfatiza algo muito interessante a respeito do templo. E ele fala assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita onde? Dentro de mim e dentro de você. Que o poder não está nesse lugar, que o poder está dentro de nós. E ele foi martirizado, ele foi morto por causa do evangelho, porque ele pregou a verdade. E eu sei que o mundo vai gritar porque você vive a verdade, mas não retroceda, porque muito mais vale o seu caráter, porque muito mais vale a sua santidade do que aquilo que as pessoas vão pensar a respeito de você. Amém? Você pode dizer amém? Fique de pé no seu lugar nessa tarde, no nome de Jesus.